Olá pessoal, na aula de hoje então vamos trabalhar mais um aspecto mais prático, tá? Então eu vou ensinar vocês a montar e formatar um sumário, tá? Eu vou utilizar aqui um modelo de um artigo jurídico, mas eu ressalto a vocês que o artigo jurídico não é preciso ter sumário, né? O sumário ele é obrigatório nos trabalhos de monografia, dissertação e tese, né? Mas aqui, para fins didáticos, enfim, para ser uma coisa mais sucinta, eu vou utilizar um modelo de um artigo que já está previamente formatado nas normas, tá? Como vocês estão vendo aqui, tá? Então, eu já formatei ele para mim poder criar o meu sumário. Então, como que eu formatei? Primeira coisa que eu fui ver as fontes dele, enfim, as margens, tá? Então, eu fui em layout e defini qual é a margem do artigo do artigo do trabalho que eu queria. Então, eu já deixei personalizado conforme as normas da ABNT, 3 centímetros, 2 centímetros, tá? Então, já formatei ele. Se eu não tivesse formatado, exemplo, vamos lá, eu vou ir fazendo aqui, deixa eu voltar aqui, iniciar aqui. Se eu não tivesse formatado, exemplo, eu vou selecionar todo o trabalho e vou limpar tudo, tá? Eu vou desformatar ele aqui, sem absolutamente nada. Então, primeira coisa, eu vou lá em Layout, Margens e seleciono a margem que eu quero. Aqui já estava, então, ok, tá? Então, feito isso, o que que eu vou fazer? Vou formatar o meu título, né? Então, primeira coisa, para mim montar um sumário, eu tenho que estruturar todo o trabalho. Então, o que que eu vou fazer? Vou fechar aqui para vocês entenderem. Eu vou em página inicial, menu página inicial, o meu título vai ser o título 1, tá? Clico no título 1. Então, eu vou formatar. Aqui eu já deixei formatado na versão correta, tá? Mas o que que é o título 1? Título 1, eu vou clicar ele aqui no cantinho aqui em estilos e vou ir nele, vou achar ele, vou clicar nele e vou em modificar. E aqui eu vou formatar ele conforme as normas. Times, letra 12, em negrito, na cor preta, a formatação, o espaçamento é 1,5, né, para vocês confirmarem é só ir aqui, ó, parágrafo, 1,5, espaçamento 0 entre parágrafos, recuo 0, e o título não tem recuo também, então ok. Dou um ok aqui, e aí ele já está formatado. Aqui o meu nome tem que ser a margem direita. Por quê? Porque no artigo jurídico o nome vai na sequência do título com a margem direita. E depois do nome eu tenho que criar uma nota de rodapé para mim colocar os dados da minha formação. Então eu boto o cursor ao final de onde eu quero inserir a nota, vou em referências, inserir nota de rodapé. Então ali eu vou escrever todos os meus dados, né, que depois, se vocês subirem lá novamente, vocês vão ver, ó, passando o mouse e clicando em cima, vai aparecer ali toda a minha formação, tá? Ou formação do autor, enfim. Eu deixo sempre com esses pis aqui, aqui no menu inicial vocês têm a opção de clicar nele, ó, para ele aparecer ou sumir. Eu gosto de deixar ele aparecendo porque eu consigo ver quantos espaços tem entre, por exemplo, o título e o nome. Tem um espaço ali, né? Então, a princípio, o meu trabalho, né, eu vou formatar ele já está com o formato correto, né? Vamos formatar ele aqui, espaço 0, espaçamento 1,5, ok. Ó, a princípio já está com o espaçamento 1,5. Então, eu só vou clicando, cada pi que eu der, cada espaço, é um espaço 1,5, tá? Então, entre o título e o nome do autor, espaço 1,5, entre o nome do autor e o resumo, espaço 1,5, o resumo, somente o resumo, ele tem que ser uma formatação diferente, ele é em espaço simples ao invés de 1,5. Então, aqui eu vou clicar em espaço simples e ele já vai mudar, ó, ele já mudou a formatação. Não tem início de parágrafo, tá? Os demais trabalhos aqui, por exemplo, eu tenho que iniciá-los todos com o recuo do parágrafo, então eu vou clicar aqui e vou colocar a primeira linha só com o recuo, né, ali na opção recuo, 1.25 meu já está formatado, então ó, ele já clica automático, ó.
Então, por exemplo, aqui estou escrevendo xxx, terminei, vou fazer um novo parágrafo. Dou um Enter, ele já começa já com o recuo feito, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer é introduzir os títulos, tá? Então, aqui, vamos clicar aqui. A minha introdução é um título, assim como o título inicial é um título 1. Então, clico lá no estilo, título 1, que já está formatado, né? Como eu mostrei para vocês, então ele já está formatado, ó, ele já apareceu todo em negrito, conforme, mesma coisa que o título lá de cima. Agora vamos para o ponto 2, aqui, ó, não está formatado, clico nele, seleciono, vou em título 1, tá? Porque ele é um título primário. Aqui mais na sequência, ele tem um título secundário, tá? Título secundário, onde é que tá aqui? Aqui, título secundário. Então, eu vou em título 2. O título secundário eu já formatei como tem que ser, ou seja, em negrito, em letra minúscula, só a primeira letra maiúscula, tá? Então, já está formatado. E aqui, vamos descer agora para um título terciário. Esse sim, esse não precisa, título 3, clico lá em cima em título 3. Esse não precisa estar em negrito, é minúsculo, mas não precisa estar em negrito, tá? Então, já formatei ele aqui. Aí, vou formatar as minhas considerações, que é um título primário, então, título 1. E as minhas referências, que é as referências dos livros, também, título 1. Então, agora eu vou criar o meu sumário. Então, vou lá na página inicial, aqui, deixa eu dar um espaço aqui, vou limpar esse aqui. Dou um Enter aqui e eu quero criar uma página anterior, então, para inserir o sumário. Então, eu vou em referências, aliás, em layout, e vou em quebra de página. Então, vocês viram, ó, criei a página. Então, tudo que eu escrever nessa primeira página que eu criei, não vai mudar a formatação da página 2, que é a página que eu já formatei. Então, inserir uma quebra de página faz com que não interessa o que eu vá escrevendo anteriormente, aquela formatação na sequência não vai se modificar. Então, para vocês terem uma ideia, ó, por exemplo, eu vou clicar aqui, vou escrevendo, digamos que eu vou escrevendo na página 1, vou escrevendo, na página que eu criei, tá? Ó, passei para a segunda página, o que vai acontecer? A terceira página, que se pulou para a terceira, continua intacta, ó. Não mudou, não mexeu absolutamente nada, tá lá no início, o título, aqui ó, tá aqui no início, como tem que ser. Então, a quebra de página, ela nos facilita isso, né? Então, não é o que eu quero. Então, aqui vamos deixar, eliminar a página 2, vamos deixar a página 1 sumário e página 2 já o artigo, tá? Então, aqui essa página aqui, ó, se vocês tirarem o pi, ele não vai aparecer nada, é uma página em branco, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para vocês verem no todo, tá? Aqui, tá? Então, página 1 tá aqui, não tem nada, página 2 tá ali com já o artigo, tá? Então, aumentei aqui de novo, vamos lá. Então, agora vamos criar o sumário. Vocês viram que eu já botei ali o nome nos títulos, títulos capitulares, né? Título 1, os subtítulos, títulos 2 e os terciários, título 3, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, é onde eu vou criar o sumário, eu vou em referências, clico lá sumário e eu vou para o sumário automático. O que é o sumário automático? Clique nele. Aqui, ó. No meu trabalho, como eu já havia introduzido, né, os títulos lá, em cada título eu já havia introduzido o que é título 1, o que é título 2, o que é título 3, ele já formata automaticamente. Claro que nós vamos ter que fazer algumas modificações aqui, mas enfim, ó, ele já mostra que a introdução está na página 2, que o desenvolvimento está na página 3, que o título secundário está na página 5, e eu não preciso formatar isso, ele já formata automaticamente, tá? Então, o que eu preciso fazer agora aqui? Eu fiz uma modificação lá, por exemplo, eu tenho que ir lá no título do secundário. Pessoal, se vocês clicarem, ó, eu tô só passando o mouse, ó, se eu parar o mouse ali, ó, Ctrl
mais clique para seguir o link. Se vocês clicarem aqui, clicarem no Ctrl e clicarem, ele vai direto, ó, lá para o título secundário do trabalho, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou modificar. Em vez de título secundário, eu vou botar assim, subtítulo, né? Eu fiz uma alteração, uma mudança, continua a mesma formatação, eu só mudei o nome. Então, eu vou lá no início, e aí o que que eu clico? Clico em cima do sumário, ele vai me abrir essa opção, atualizar sumário. Vou clicar e vou atualizar o índice inteiro, porque eu mudei um título. Clico aqui e dou um OK. Olha o que vai acontecer, ele muda automático aqui, ó. Pessoal, eu não precisei ir ali modificar. Ele é um sumário automático, analítico, que a gente chama, tá? Então, ele é muito simples. Então, ele já está OK. O que que eu preciso aqui modificar? O meu subtítulo aqui, a seção secundária, que ela tem que ser em negrito, e algumas universidades não querem esse recuo aqui, ó, inicial. Querem tudo alinhado com sem margem, né? Então eu preciso alterar isso e preciso mudar o título aqui do sumário, tá? Então eu vou lá em página inicial, o sumário, tá? Eu vou selecionar ele como cabeçalho de sumário, que já está aqui essa opção, e aí eu só preciso formatá-lo. Vamos achar ele aqui. Cabeçalho do sumário, formatar. Aqui, clico nele, modificar, vamos modificar ele. Tamanho 12, tá? Formatar aqui, parágrafo, tá ok, 1,5, tá tudo ok, beleza. Ele só não formata aqui, pessoal, a letra maiúsculo, tá? Então eu preciso, como ele está selecionado, eu vou lá e seleciono que eu quero ele maiúsculo, tá? Então já está maiúsculo, ele não vai alterar. E eu só preciso modificar aqui e acrescentar o negrito, né? O espaçamento 1,5, centralizado, já está tudo ok, dou um ok, tá? Vou lá em atualizar sumário, atualizo o sumário todo, ok, ó, já tá tudo ok. Aqui eu vou dar um espacinho para deixar ele com um pouquinho mais de margem, né? Vamos colocar o pique para vocês verem, um espacinho, tá? Agora eu preciso formatar, o subtítulo aqui, tá? Que seria nosso, ele é no sumário, no sumário automático, ele é o sumário 2, tá? Então eu preciso clicar nele. Aqui, ó, podem ver, selecionou o sumário 2 aqui, tá? Aqui nos estilos ele vai ter que aparecer o sumário 2 aqui. Ele não tá aparecendo aqui, mas não tem problema, tá? Então já tá selecionado ali, eu vou em sumário 2, clico em modificar, eu vou tirar o recuo dele e vou negritar, vou colocar o tamanho da fonte 12 e times, e vou dar um OK. Olha o que aconteceu, ele formatou. Mesma coisa a seção terciária, que é o sumário 3, eu vou em modificar, vou colocar o times, fonte 12, não é negrito, né, porque é terciária, e vou tirar o recuo aqui. Cliquei e excluí o recuo. Dou um OK, e aí tá, ó. Então, a princípio, pessoal, está tudo formatado. Está tudo formatado, eu vou e salvo a primeira coisa. Se eu modificar ou, enfim, eu acrescentar alguma coisa que mude, por exemplo, vamos lá no desenvolvimento, tá? Digamos que eu escreva aqui na minha introdução e eu vá escrevendo e mude a página do capítulo 2. Mude a página para a página seguinte. Como que eu faço? Eu vou lá no início, clico, ó, tô fora do... Cliquei no sumário, vou em atualizar, daí eu atualizo só o número de páginas, ó, tem a opção só de atualizar o número de páginas. E aí eu dou um OK. E aqui, ó, ele já atualizou o desenvolvimento, já está na página 5, antes estava na página 4 ou 3, enfim, ele foi para a página 5, tá? Então, ele é muito simples, bem prático, que vocês podem utilizar sem problema nenhum, tá, pessoal? Então, dúvidas, na quinta-feira a gente tira, tá bom? Até mais!